Pessoal, estão preparados? Hoje vamos falar de uma coisa muito forte. Muito forte. Vamos falar sobre os cristãos não vencedores. E antes de nós falarmos sobre os cristãos não vencedores, importa que os irmãos saibam que a Escritura, ao falar dos salvos, os divide em dois grupos. Os cristãos são divididos em dois grupos. Nós vemos isso onde, especificamente? Tanto nos evangelhos, sobretudo em Mateus, tanto quanto também aqui em Apocalipse, no capítulos 2 e 3. Lembram lá que nós temos 7 cartas, que são as cartas às igrejas da Ásia Menor, capítulo 2 e 3 de Apocalipse? Carta à igreja em Éfeso, carta à igreja em Esmirna, carta à igreja em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todos aqui devem ter, de alguma maneira, ouvido falar sobre essas cartas. Então veja, quem é o remetente dessas cartas? Quem é aquele que fala nessas cartas? Então, quem? João? Quem falou João? Não é João. Remetente é aquele que... Quem é o autor daquela carta? Quem é aquele que fala naquelas cartas? João é apenas o escriba. João está escrevendo. Mas no início de cada uma das cartas nós saberemos quem é que fala. Lá é dito, fala aquele que tem... Aí vem sempre uma referência a Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que fala em cada uma daquelas cartas. Embora no final de cada uma delas sempre vem um refrão que diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a carta, ela tem como autor o Senhor Jesus Cristo, as cartas, e é o Espírito Santo então que mediante aquelas cartas, em toda a era da igreja, está a comunicá-la à igreja. Então, a fonte, origem é Jesus Cristo, o escriba é João, e o Espírito Santo é aquele que, tomando aquelas cartas, diz aquelas coisas ao longo de toda a história para a igreja, em todos os tempos. O Espírito Santo, mediante essas cartas, está a falar para as igrejas. Então, as 7 cartas às 7 igrejas são cartas que falam acerca da igreja de Jesus Cristo ao longo de toda a sua história, desde a primeira igreja do primeiro século, que é a igreja de Éfeso, até a última igreja, que é a igreja da qual fazemos parte, que é a igreja de Laodiceia. Então, Éfeso, a igreja de Jesus Cristo do primeiro século. Esmirna, a igreja de Jesus Cristo do segundo século. Aí vem Pérgamo, a igreja de Cristo do terceiro e quarto século. Aí vem Tiatira, a igreja do quinto século até o século XVI, do século XV. Aí vem Sardes, a igreja do século XVI, igreja da Reforma. E aí vem a igreja, e depois de Sardes, Filadélfia, a igreja do século XVII e XVIII. E então, a última igreja, carta à igreja em Laodiceia, a igreja dos últimos dias, século XIX, século XX e século XXI. Então, uma vez que essas cartas são dirigidas à igreja, é preciso que ao lê-las nós consideremos que ela não é um falar de Cristo ao mundo, é a igreja. Então, por exemplo, se chega uma carta na sua casa endereçada a você, certamente você não vai ler aquela carta e aplicar o que está dizendo ao seu vizinho, vai? Tem como? Se é endereçada a você, tudo aquilo que diz naquela carta diz respeito a você. Portanto, você tem que tomá-la para si. Então, se as cartas do Apocalipse foram escritas à igreja, então a igreja tem que tomá-la para si. De modo que, ao longo dessas cartas, em cada uma dessas cartas, Jesus faz um elogio à igreja daquele momento. E não somente faz um elogio, mas logo em seguida, ele demonstra alguma situação em que a igreja está degradada. Ele demonstra alguma apostasia, algum erro, algum desvio. Então imagine só que Jesus Cristo não deixou a sua igreja na terra e a abandonou, mas ele está cuidando da sua igreja. E uma das maneiras como ele faz para cuidar dessas igrejas é falá-la ou falar-lhe, falar a ela exatamente qual é a sua verdadeira condição. Ele diz, olha, a igreja tem esse desvio, a igreja tem este problema, a igreja tem esta apostasia, a igreja tem esta dificuldade.
E ao apresentar a dificuldade, então o Senhor convida a sua igreja a uma reação. Ele convida os santos a reagirem positivamente. E ele diz: olha, então eu quero encorajá-los a vencer esta degradação. Quando então a igreja de Jesus Cristo ouve esta mensagem, tem aqueles que ao ouvir atendem, tem aqueles que ao ouvirem não atendem. Não tem? É aquilo que está lá em Mateus capítulo 22, capítulo 24, capítulo 25, quando Jesus fala acerca do servo bom e do servo mau. Quando diz acerca do servo prudente e do servo imprudente. Como diz lá em Mateus 25, acerca das virgens loucas e das virgens prudentes, das virgens sábias. Não tem isso? Então aquelas duas categorias, o sábio e o tolo, quando diz assim, por exemplo, que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é considerado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ao passo que aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, ou as pratica, é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Então, há esses dois tipos de crentes. Há aquele crente que ele atende ao chamamento ao discipulado, e tem aquele que não atende. Tem aquele servo que é o servo bom, e servo bom não é que ele é melhor do que os outros, não. É que sendo ele é bom porque ele se apropriou de todas as bênçãos e de todos os recursos que o Senhor concedeu aos santos. Quando a gente lê, por exemplo, em 1 Pedro, ou é 2 Pedro, não sei, ou está na primeira ou na segunda epístola, capítulo 1, Pedro diz que Deus nos concedeu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Ora, se o Senhor já nos deu todas as coisas, então, o que devemos nós fazer? Nos apropriar dessas coisas. Por isso o apóstolo Pedro ele diz: por isso, associe a sua fé, o amor, associe ao amor isso. Ele nos ordena a tomarmos posse daquilo que Cristo nos deu. O servo, portanto, que se apropria de tais bênçãos, de tais recursos, é o servo bom. Agora tem aquele servo que ele vai empurrando a vida com a barriga, ele vai ignorando o falar de Cristo, e ele se sente muito bom, ou se sente muito esperto, ou mais esperto que os demais, e ele não considera que o seu Senhor logo virá. E aqui surge uma pergunta: esse servo mau, ou que seja esse servo negligente, ou que seja esse servo inútil, ou que seja este servo mau, esse servo negligente, esse servo nécio, esse servo tolo, a pergunta é: ele é salvo ou ele é perdido? Essa é a grande questão. É lógico que aqui, eu perguntando para vocês, todos dizem que é salvo. Mas quando isso bate na internet, que vai alcançar pessoas das mais variadas linhas, alguns dirão: não, esse servo aqui, esse servo tolo, esse servo mau, ele é perdido. Por que pensam assim? Porque há um pensamento esmagador, na verdade, que afirma categoricamente, ainda que em dissonância à Escritura, eles dizem que a salvação depende de obras humanas. Ora, mas se você ler a Escritura como um todo, logo você verá que a salvação não é algo que é trocado por outra coisa. A salvação não é algo que Deus vende. A salvação não é algo que Deus ele confere a alguém sob condições. Não. Basta você ler alguns poucos versículos ou poucos textos da Escritura e logo você verá. Quando diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Não é isso? Você pode ler, por exemplo, também Romanos capítulo 11, versículos 5 e 6, quando diz que resta um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Enfim, basta você ler Romanos capítulo 8, capítulo 9, 10 e 11, e você verá que a salvação ela é um dom de Deus que não é vendido, que não é trocado, que não é barganhado, que não é emprestado. Antes, é dito em Romanos 6,23, que a salvação é um dom gratuito de Deus.
dom gratuito. É dito que Deus não justificará o homem mediante obras da lei, como está em Romanos capítulo 3, versículo 28. E no 27 ainda questiona: onde pois a jactância? Onde pois o orgulho? Por que essa presunção? Haja vista que nenhum homem será justificado diante de Deus mediante obras de lei. Enfim, tendo em vista então, sem alguém tiver dúvida sobre o tema salvação, tem que ouvir outra mensagem. Mas tendo em vista que a salvação independe de obras, e depende basicamente de três coisas. Depende do sacrifício de Cristo. Haja vista que o sacrifício de Cristo é o pagamento do resgate pelos nossos pecados. Segundo, da sua graça, que uma vez que ele pagou o preço, agora esse sacrifício nos é ofertado gratuitamente. E nós então nos apropriamos desse sacrifício gratuito mediante a fé. Então é o sacrifício, a graça e a fé. A fé se apropria então desse sacrifício, deste dom, e levando em conta que a própria fé é um dom de Deus, então a salvação ela não passa pelo mérito humano. Os eleitos de Deus são aqueles a quem o Senhor previamente os amou, os elegeu, os predestinou, os separou para aquele fim de salvação. Nós somos alvo da escolha divina e nós somos alvo do chamamento divino. 1 Coríntios capítulo 2 nos diz claramente isso, que o Senhor chama aqueles a quem Ele primeiramente escolheu, como também está em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, que o Senhor chama aqueles a quem Ele escolheu. Levando isso em consideração, a pergunta é: pastor, então tanto faz ser um servo bom ou um servo mau? Tanto faz ser um servo prudente ou um servo imprudente? Tanto faz ser um servo, enfim. E aí onde nós, voltando para as cartas do Apocalipse, o Senhor diz assim: olha, a igreja enfrentará algumas dificuldades, enfrentará desvios, enfrentará apostasias. E aquele, portanto, que vencer esta degradação, aí o Senhor faz uma promessa. Essa promessa que Ele faz é uma promessa de galardão. Ele promete recompensar aquele que vencer. Esta recompensa não pode ser confundida com salvação, absolutamente. É uma recompensa por aquele cristão ter se apropriado pela graça e pela fé de tudo aquilo que o Senhor lhe deu. Ao passo que aquele cristão que não se apropriou e, ao contrário, ele foi negligente, ele foi mau, né, e ele não tomou posse das bênçãos e dos recursos divinos, ele é colocado para ele uma certa disciplina. De modo que todo cristão, verdadeiramente cristão, regenerado, todos eles são salvos. A questão é: você receberá de Deus galardão ou disciplina? E isso nós falaremos abundantemente hoje, aqui em vários textos da Escritura, para que possa esclarecer bem essa questão. E aqui em Apocalipse capítulo 20, então, nós temos exatamente esta verdade acerca do galardão para os vencedores e da disciplina para os não vencedores. Então, olhe novamente para Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 5. Tratando-se do reino milenar, é dito no versículo 4 que João viu também tronos e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Ponto final. Então, logo que o reino milenar se abre em visão para João, João contempla algumas cenas que terão lugar durante o reino milenar. Qual é a primeira cena que João verifica? Que é o versículo 1, 2 e 3. Ele viu descer um anjo do céu, prender o dragão, que é o diabo, lançá-lo no abismo e prendê-lo por 1000 anos. Essa é a primeira visão. A segunda, ele vê tronos, versículo 4. Vi também. Quando ele fala também, é porque ele viu a prisão de Satanás e também ele viu tronos. Quantos eram os tronos? Não diz aqui o número. Mas fala daqueles que se assentaram em tronos. E a eles foi dada a autoridade de julgar. Aí nós falamos semana passada claramente que esses tronos e esse julgamento
é exatamente aquilo que se refere no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 26 e 27, quando diz: ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá. Ora, se o vencedor ele vai reger as nações com cetro de ferro, então ele será um co-rei com Cristo durante o milênio. Um co-rei. Não um co-rei, é o co-rei. Ou seja, Cristo é o grande rei durante o reino. E o vencedor reinará com Cristo, juntamente com ele, em tronos. Então a primeira visão, ou melhor, a primeira visão em relação à igreja, ele vê os cristãos vencedores sentados em tronos, e na condição e na posição de julgar. Portanto, eles serão juízes durante o reino milenar. Por isso que eles têm cetro de ferro para governar sobre as nações, para exercer juízo sobre as nações, para poder resolver as demandas dos povos, das pessoas, de modo que são os cristãos vencedores, conforme está em Apocalipse capítulo 12, o filho varão, ou no capítulo 14, as primícias. Diz ainda no capítulo 4, ou melhor, diz ainda no versículo 4, depois de dada a autoridade de julgar, aí vem, vi ainda. Então ele diz, vi também e vi ainda. Quando ele diz vi ainda, ele vai falar agora acerca de uma terceira visão. Qual foi a primeira visão? A prisão de Satanás. O que ele viu também? Os vencedores assentados sobre tronos, prontos para julgar. E o que ele viu então? Em terceiro lugar, vi ainda as almas. De quem? Dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E aqui nós temos uma chave hermenêutica. Quando diz que estes decapitados, eles não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, fala-se aqui daqueles que viveram e estiveram aqui durante o período de grande tribulação. Não é isso ou não? Então, estes que foram decapitados, eles, durante a tribulação, se eles ficaram aqui é porque não foram vencedores, em tempo hábil. Porque por ocasião do arrebatamento, os vencedores sobem. O cristão não vencedor, ele vai ficar aqui na grande tribulação. Perfeito ou não? E aí então, na grande tribulação, ele tem a chance, a graça, a oportunidade, então, de ainda ser um vencedor nesse tempo de grande tribulação. E então, por causa da palavra de Deus, diz o versículo 4, e por causa do testemunho de Jesus, eles foram decapitados. Então, eles venceram durante a grande tribulação. Vencedores tardios, mas vencedores durante a grande tribulação. E aqui o apóstolo ele faz aqui um paradoxo. Ele diz que aqueles que foram decapitados, eles viveram. Eles viveram, não diz aí? E viveram e reinaram com Cristo durante os 1000. E aqui nós dizíamos que cuidado para você não interpretar essa expressão viveram como sinônimo de ressurreição. Então, se você procurar no léxico do grego, vai observar que a palavra ressurreição, usada para levantar-se dentre os mortos, não é a mesma palavra que está aqui para viveram. Por que é dito que estes decapitados viveram e reinaram? Aí vem aquele ponto que nós colocamos aqui nessa mensagem passada. Quem tiver dúvida, volta à mensagem passada e lá você vai perceber. É que o Senhor nos deu o seu Espírito. Nós que fomos justificados, conforme está lá em Romanos, não é? Capítulo 5, versículo 17, recebemos a sua justiça para então reinarmos em vida. O que é reinar em vida? O cristão que reina em vida é aquele cristão que, mediante a vida indissolúvel de Cristo, que é o seu Espírito, o cristão
é que reina em vida é aquele que, se apropriando dessa vida indestrutível, desse espírito de vida que nos é dado mediante a nova aliança, ele agora então, ele reina sobre as suas próprias paixões, reina sobre o seu próprio coração, reina sobre o ego, reina sobre o pecado. Ou seja, é um cristão vencedor durante a sua trajetória. Porque se fala muito em cristão vencedor, cristão vencedor, cristão vencedor, mas o que é um cristão vencedor? Ora, não é dito que aquele que vencer reinará com Cristo? Eu pergunto, quem aqui quer reinar com Cristo? Legal, eu também quero reinar com Cristo. Agora, veja que reinar com Cristo, o futuro, depende de eu ser governado por Ele hoje. Só poderão reinar com Ele aqueles que hoje se submeteram ao seu pleno governo. Portanto, reinar em vida é, antes de reinarmos no reino milenar com Cristo sobre nações, devemos nós reinar em vida hoje. Esses que reinam em vida hoje, eles estão vivendo. Eles estão vivos. Pastor, mas aí pode ser o caso então, que você está dizendo que se um cristão não reina em vida, ele está morto? Aí aquela questão, né, queridos? Eu pergunto, nós estamos vivos ou estamos mortos? Nós salvos, vivos ou mortos? Aí alguém cita, né, um teólogo cita, Efésios capítulo 2, versículo 1. Estando nós mortos, Ele nos deu vida. Aí eu falo, mas isso é absoluto? Eu diria não. Por quê? Porque também em Romanos capítulo 8, versículo 10 diz, se Cristo habita em vós, o Espírito na verdade é vida, mas o corpo está morto. Então eu sou uma coisa totalmente estranha, esquisita, porque estando eu vivo, estou morto. É porque em mim há o Espírito Santo habitando abundantemente no meu espírito. O meu espírito está regenerado, portanto o espírito é vida. Agora, a minha alma, tanto quanto o meu corpo, ainda carecem de vida. Basta você olhar para o seu corpo e você verá que ele está acabando, se destruindo, se degradando. Isso é a morte que opera nele. Então, quando o cristão anda no espírito, ele está o quê? Na vida de Deus, ele está vivo. E quando ele está na carne, ele está morto. Na sua prática, ele experimenta o quê? Morte, e não vida. Porque a vida só é possível de ser experimentada no espírito humano. Por isso a Bíblia fala que nós podemos eventualmente estar na carne ou no espírito. E aí o mandamento é andai no espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, voltando para Apocalipse, diz assim, que estes que foram vencedores durante a grande tribulação, quando eles entraram num período de grande tribulação, em razão da palavra de Deus e em razão, né, do testemunho de Jesus, eles não adoraram a besta, não adoraram sua imagem e não receberam a marca na fronte nem na mão, e portanto eles se submeteram a Cristo de tal maneira que eles foram feitos vencedores na grande tribulação. Por isso eles viveram. Eles entraram para uma experiência real de vida conectada com Deus. E isso lhes dá o direito de reinar com Cristo. Ao passo que os restantes dos mortos, versículo 5, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ou seja, há muitos cristãos, muitos, que sendo eles cristãos derrotados, ou seja, eles não se apropriaram das bênçãos e nem das ferramentas que o Senhor nos deu para poder ser um vencedor, então eles não reinaram em vida. Na sua trajetória, eles não foram pessoas que andaram na vida, viveram pela vida e reinaram em vida. Eles viveram uma vida e uma experiência, uma vida cristã e, portanto, uma experiência de morte, uma experiência de derrota, uma experiência de vergonha, uma experiência de falta de vigor espiritual, de falta de poder espiritual. Engraçado, né? Às vezes a gente fala assim, mas a Escritura é tão clara com respeito àquilo que Deus nos deu.
nos deu o seu Espírito, nos deu sua palavra, Ele nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, não é assim que diz a Escritura? Mas observa que às vezes nós nos sentimos completamente mortos, sem força, sem vigor, sem poder, sem ânimo. Ora, o cristão derrotado é um cristão morto. Não que ele esteja morto no seu espírito, mas que a sua experiência é uma experiência de morte, ao passo que o vencedor tem uma experiência de reinar em vida. Por isso é dito no versículo 5 que os restantes dos mortos, e aqui é uma referência aos restantes dos crentes que foram derrotados, eles não reviveram. Isso porque os primeiros aqui mencionados, que são os da grande tribulação, eles também não estavam vivendo. Estavam como os outros, todos derrotados. Só que esses aqui, da grande tribulação, tiveram a graça e o privilégio de estarem vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo. E aí eles tiveram a oportunidade de ainda vencerem ou de se tornarem vencedores durante a grande tribulação. O que eu diria é, se você não tiver uma disposição para ser um vencedor hoje, então comece a orar para que Deus te dê a graça de estar vivo durante a grande tribulação. Porque aí você terá pelo menos 3 anos e meio para correr atrás do prejuízo. Agora, se você morrer antes, embora salvo, embora com o espírito regenerado, embora tendo a vida de Deus, mas você é considerado como aqueles que não viveram, que não reviveram, que não se apropriaram dessa vida, e portanto é dito que estes não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Lógico, aqui esse texto ele logo dá uma impressão imediata, numa leitura rápida e pouco profunda, que aqui seria uma referência aos mortos perdidos, os mortos sem salvação. Ora, se esse texto, atenção, se esse texto fala dos vivos, da primeira ressurreição enquanto salvos, atenção, e restante dos mortos enquanto perdidos, então leia o versículo 6 comigo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quem seria esse? Todos os cristãos. Seria esses. E o que aconteceria com todos os cristãos? Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele o quê? Os 1000 anos. Eu pergunto, todos os cristãos reinarão com Cristo? Todos reinarão? O número absoluto de salvos reinarão? Então, estes que têm parte na melhor ressurreição são os cristãos vencedores. Sejam os vencedores no tempo normal e até aqueles que venceram tardiamente, ao passo que os restantes só pode aqui representar aqueles que não venceram. Não, não. É isso que o texto está dizendo. Não é outra coisa. O pastor Josué propôs uma releitura do texto na forma de uma paráfrase, né? Em que ele pega o texto e ele vai fazer algumas modificações de uns termos por outros, sem trazer prejuízo semântico, prejuízo do sentido. Não sei que quantos já fizeram provas de vestibular ou mesmo de concurso, lá você vai encontrar assim, aquela palavra tal do texto da linha tal, se substituída por essa, não sofre prejuízo semântico. Ou se mudada a sintaxe do texto, não sofre. Então é isso que ele está colocando aqui. Se ele mudar algumas palavras, substituindo por outras, sofreria prejuízo ao sentido do texto. E aí ele o parafraseou da seguinte maneira, do versículo 4, lá no finalzinho, quando diz assim: e não receberam a marca na fronte e na mão. E aí no lugar de viveram, coloca assim, e venceram. Ele tirou viveram por venceram. E venceram e reinaram com Cristo os 1000 anos. Ele diz, é possível? Não, esse é o sentido de vencer. Mas o importante agora é entender o que aconteceu com essas pessoas aqui. A gente vai chegar nas ações daqui a pouquinho. Tá ok? E então, aí diz, né?
os restantes dos mortos não venceram, até que se completasse os 1000 anos. Ou seja, os 1000 anos ainda será um tempo para que eles possam vencer. Receberão disciplina, enfim. Esta é a ressurreição do galardão, este é o galardão, esta é a melhor ressurreição, esta é a primeira ressurreição. Então é exatamente isso. Mas, para tanto, surge aqui 2 questionamentos que eu quero trazer para nós podermos solidificar essa ideia de que esse texto diz exatamente isso que estamos dizendo aqui. A primeira coisa que alguém pode questionar é quando diz assim: pastor, quando diz aqui, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem autoridade, a pergunta é possível então que um cristão não vencedor, além de não reinar com Cristo, a segunda morte tem autoridade sobre ele? É a pergunta. E aí seria o golpe fatal, né? Nessa interpretação, como quem dissesse: bem, somente um perdido é que terá a segunda morte, que vai sofrer a segunda morte. Um cristão salvo jamais poderia ter ser tocado pela segunda morte. Perfeito? Então nós vamos ir a um outro texto da Escritura, ou alguns outros textos, para que a própria Escritura nos ajude a entender esta questão aqui, a questão da segunda morte. E aí, entendendo lá, nós retornamos para cá, e aí o texto fica bem claro para todos nós. Perfeito? Rapidamente, abre aí no capítulo 2 de Apocalipse. No versículo 10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu pergunto, o que significa isso? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que quer dizer coroa da vida? Coroa da vida, na opinião dos irmãos, quer dizer um galardão ou quer dizer salvação? Bem, salvação? Não, é na opinião dos irmãos. Queridos, todas as vezes que a Escritura colocar trono e coroa, é uma referência a galardão. Até porque, aqui nas cartas do Apocalipse, nós temos aqui uma promessa de recompensa ao vencedor. Ele diz: olha, se vocês forem fiéis até o fim, isso em face de quê? Em face da morte. Olha o texto, versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Está falando de quê? De um sofrimento. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Ou seja, haveria uma perseguição contra a igreja, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Ou seja, aquele cristão que diante dessa adversidade, enfrentar a adversidade, e não amando a própria vida, ele chegará a ser um mártir. O que acontecerá com ele? Ele foi fiel até a morte, ele receberá a recompensa de uma coroa, um galardão, chamado coroa da vida. Porque ele foi um mártir, receberá a coroa da vida. Então eu pergunto, quem receberá a coroa da vida? Eu receberia a coroa da vida, Alexandre? Eu? Se eu vencer? Muito bem, este galardão é um galardão oferecido àqueles que em face da morte tornam-se mártires. Somente aqueles que morreram fisicamente por causa do nome de Cristo é que receberão como recompensa a coroa da vida. Coroa da vida é um galardão próprio, específico para os mártires. Somente um mártir, portanto, poderá receber a coroa da vida. Todos os mártires, em qualquer tempo, se em face da morte eles não amaram a própria vida e por causa da palavra de Deus eles sofreram a morte, então eles receberão como recompensa a coroa da vida. É um galardão para quem sofre a morte na qualidade de mártir.
e não na qualidade de qualquer morte natural, mas aqueles que em face da perseguição, em face da morte, eles não receiam perder as suas vidas, mas entregam-na por amor ao Senhor, serão recompensados. Bem, para alguém que pensa que a coroa da vida, atenção, diz respeito à salvação, então faça como o pastor José fez. Faça uma paráfrase do texto e leia assim, olha, aquele que morrer por amor à palavra será salvo. Então seria salvo quem? Aqueles que morrerem. Então seria uma condição de salvação você permanecer firme até a sua morte, e sendo morto você teria direito como recompensa à coroa da vida. Ou seja, a coroa da vida seria uma recompensa, como um sinônimo, seria a salvação, e a salvação seria uma recompensa a quem morrer. É salvo aquele que morre por dar a sua vida a Jesus Cristo, o que ficaria totalmente sem sentido. Mas continuando o texto, fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, quem é o vencedor? É este que receberá como recompensa a coroa da vida. Então, receber a coroa da vida como recompensa é o galardão no aspecto positivo. Quando diz, entretanto, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, quer dizer, ele recebe a coroa da vida como galardão, e em contrapartida, ele não será tocado pelo dano da segunda morte. Pastor, então você quer dizer que um cristão que não é vencedor, ele poderá ser tocado pelo dano da segunda morte? Leia comigo. O vencedor, versículo 11, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Poderíamos ler, o não vencedor sofrerá o dano, ou sofrerá dano da segunda morte. Então, a Escritura nos diz que o vencedor receberá, o vencedor que é o Marte, ele receberá a coroa da vida e não será tocado pela segunda morte, não sofrerá o dano da segunda morte. Ao passo que o cristão não vencedor, ele sofrerá dano da segunda morte. Perfeito? Pastor, mas dano da segunda morte, isso é muito forte. Isso não seria condenação? Logo vem isso na nossa mente, né? Bem, nós temos que ler outros textos para que a própria Escritura vai nos ajudando a compreender esses conceitos. Atenção, olhe para mim porque é muito importante. Quando você lê a Escritura, não basta lê-la e compreendê-la. Eu li o texto. Compreendeu? Compreendi. O que o texto diz? Não, ele diz o seguinte, que o vencedor, que em face da morte não amar sua própria vida, e então se tornar um Marte, ele vai receber como galardão a coroa da vida. Perfeito? Ok, entendi isso, e é isso que diz o texto. Agora, você tem que perguntar, e o que é a coroa da vida? Não tem? Você tem que... você sabe que ele receberá a coroa da vida, mas você sabe o que significa isso? Quando diz então que o vencedor, ele não sofrerá o dano da segunda morte, você tem que perguntar o que isso significa. Não basta você encontrar a resposta no texto, tem que saber o que aquela expressão significa, como ela funcionará na prática. E aí há um texto aqui, de 1 Coríntios capítulo 3, que ilustra claramente essa questão, e não somente ilustra, como também tira toda e qualquer dúvida. Capítulo 3 de 1 Coríntios, a partir do versículo 10. Diz assim, olha, preste atenção, porque aqui está o segredo de tudo que temos dito até então. Segundo a graça de Deus que me foi dada, disse o apóstolo Paulo, lancei o fundamento como prudente construtor. Qual é a primeira ideia que nós temos aqui? Vamos enumerar as ideias, irmãos. O apóstolo Paulo lançou o quê? Na qualidade de prudente construtor, ele lançou o quê? Então diga comigo, o fundamento. Esta é a primeira ideia. Paulo lançou o fundamento. Então existe um fundamento. Existe um sólido fundamento. Aí ele continua dizendo assim, e outro edifica sobre ele. Porém,
cada um veja como edifica. Então nós temos aqui o fundamento, mas também existe uma edificação. Ou seja, o fundamento é a base, na qual alguém edificará algo. Então ele diz, eu lancei o fundamento. Dos apóstolos esse privilégio e direito exclusivo de lançar fundamento. Só apóstolo pode lançar fundamento. O que é lançar fundamento? É estabelecer o que é a verdade divina. Quando Paulo diz, ninguém será justificado por obras de lei, quando ele diz, o justo viverá pela fé, quando ele diz, resta um remanescente segundo a eleição da graça, e se é pela graça não é obra, não é pelas obras, do contrário a graça não é graça, ele está lançando os fundamentos da verdade. Então a verdade da salvação é que ninguém será salvo por obras humanas. Ou seja, o fundamento é o próprio Cristo e o seu sacrifício. Então, quando alguém crer em Cristo, logo ele é colocado sobre o fundamento. Em que você baseia a sua salvação? Qual é o fundamento da sua salvação? Em que você confia que te dá tanta certeza da sua salvação? Olha, eu estou seguro porque o fundamento no qual eu estou é seguro. É possível que eu perca a minha salvação? Por que não é? É por causa do fundamento. Perder a salvação é dizer que o fundamento é vulnerável. É dizer que Cristo e o seu sacrifício é vulnerável. Portanto, eu estou seguro no fundamento. Agora, tem um problema. Sobre o fundamento, eu vou edificar. E aí, quando eu falo da edificação, vem logo uma advertência. Agora, cada um, porém, veja como edifica. Ou seja, cuidado. É certo que a salvação, que é o fundamento, que é Cristo, está seguro. O versículo 11 diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o que é o fundamento? É Jesus Cristo. Só mais ele disse agora há pouco que eram os ensinamentos sobre Jesus Cristo. É porque em Efésios capítulo 2, versículo 20, diz que o fundamento no qual somos edificados são os ensinamentos dos apóstolos. Pastor, mas são os ensinamentos dos apóstolos ou é Cristo? Não há nenhuma discrepância, porque os ensinamentos dos apóstolos falam acerca de Cristo e de sua obra. Então, é um só fundamento. Então, quando diz ninguém pode lançar outro fundamento, quer dizer, ninguém pode fiar-se de si mesmo em suas obras, como se tivesse segurança de salvação naquilo que faz e não somente em Cristo. Ou seja, a única segurança que temos é o fundamento. Pastor, e se eu quiser lançar mais um fundamento? Qual, por exemplo? Que seja o sábado. Ou seja, se não guardar o sábado, não está salvo. Tem quem diga isso? Quem diz isso não estaria ou não está, porventura, lançando outro fundamento além de Cristo? Aqueles que querem que, se você cortar o cabelo, não será salvo. Não está lançando outro fundamento? E se colocar televisão? E se colocar o dízimo? E se colocar cerveja gelada? Hein? Outro fundamento. E se colocar as roupas? Também? E se colocar... piercing. Quem usa piercing não vai para o céu. Ou seja, não importa. Ninguém pode lançar outro fundamento. Tratando-se de salvação, só existe um único fundamento, o qual é Cristo Jesus, e ponto final. Agora, cada um, ao edificar, veja lá como faz. Então o problema não está no fundamento, agora o problema está na edificação. Aí temos que pensar um pouco sobre isso. Continuando, ele fala assim, contudo, se o que alguém edifica, então ele passa a falar acerca da edificação, sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pronto. Então estamos edificando. Qual é a natureza das suas obras? É ouro? É prata? São pedras preciosas? Ou é madeira, feno e palha? Então, pedras preciosas? As suas são pedras preciosas? Espera que sim, que bom. Muito bom. Pastor, como é que é esse negócio mesmo, é? Bem, o cristão vencedor,
que é o servo bom, que é o servo prudente, que é o servo sábio, aquele que constrói sua casa sobre a rocha, aquele que ouve e pratica as palavras de Jesus Cristo, é aquele que edifica com ouro, prata ou pedras preciosas. Ou seja, são obras que serão demonstradas. Hoje, talvez, ninguém possa falar exatamente qual é o valor das minhas obras. Nós não podemos julgar uns aos outros, mas essas obras todas, um dia serão manifestadas. Aquilo que elas são, de fato e de verdade, será revelado, será demonstrado. Agora, aquele que é um cristão fraco, não porque ele é pior do que o outro, não. É porque ele não se apropria do Evangelho. Ele não ouve o Evangelho, ele não atende ao Evangelho, no sentido daquela vida prática do reino. Mateus capítulo 5, 6 e 7, Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 21, 24, 25. Aquele que não atenta para as suas responsabilidades, não fazendo a vontade do seu Senhor, é aquele que edifica com madeira, com feno, com palha. Nós temos aqui os dois tipos de cristãos, muito claramente demonstrado. De modo que é dito no versículo 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Aí, o apóstolo começa aqui com algumas conjecturas. Ele diz, no 14, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou. Imagina comigo, se permanecer a obra de alguém que edificou sobre o fundamento. Se permaneceu ao ser provada pelo fogo, então é porque era ouro, ou prata ou pedra preciosa. Haja vista que esses três materiais, eles não perecem ao calor do fogo. Porque se fosse madeira, feno, palha, seria destruído pelo fogo. Então é dito que se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse quem? Esse a obra ou esse que edificou? Olha a pergunta que eu estou fazendo para os irmãos. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. A pessoa que fez a obra ou a obra que permaneceu receberá o galardão? Só pode ser a pessoa. Você vai dizer que a obra da pessoa vai receber galardão? Pastor, mas por que está dizendo isso? Porque no versículo seguinte, Paulo fala uma conjectura ao contrário. E aí vem aqueles espertos que dizem, não, quem vai receber o dano é a obra. Gente do céu. Então veja, no 14 ele diz, se alguém fez a obra e a sua obra não foi danificada pelo fogo, pelo contrário, foi aprovada, essa pessoa que fez tal obra receberá o quê? Galardão. Receberá, não é salvação, porque salvação não é galardão. Galardão é recompensa, galardão é prêmio, ao passo que salvação é dom gratuito. Claro? Que coisa maravilhosa. Então, se alguém tiver suas obras aprovadas, ele receberá o quê? Galardão. E o que vai acontecer com aquele cuja obra não foi aprovada? Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, meu Deus, a obra se queimou, sofrerá ele dano. E aqui quando diz sofrerá ele dano, é para que você não pense que a obra sofreu dano ao ser queimada. Não é a obra que sofre dano. Se a obra de alguém se queimar, o dono desta obra queimada sofrerá dano. Então, coloque na sua cabecinha, no seu coração, que se as suas obras forem reprovadas, você sofrerá dano. E aí o texto ainda continua dizendo, mas esse mesmo quem? Esse que sofreu dano, mas esse mesmo será salvo. Ele sofre dano, porém salvo. Sendo salvo, sofrerá dano. Ou seja, mesmo sendo salvo, não está isento de sofrer dano. E aí ele diz,
todavia. Ou seja, embora salvo, não pense você que ele chegará do outro lado sem sofrimento. Sofrerá ele dano, todavia, como que através do fogo. E aqui nós temos uma linguagem, né, figurada. Não temos uma linguagem figurada? Como é que ser salvo através do fogo? Os irmãos sabem o que é através? Interessante que essa expressão através é uma expressão muito mal utilizada por todos nós. A pessoa vai escrever uma carta, aí ele fala assim, olha, venho através desta. Através desta? Né? Olha, você poderá assistir o programa de Volta à Palavra através da televisão? Através significa literalmente atravessar de um lado para o outro. Então, quando diz através do fogo, imagine que há um incêndio num determinado lugar, e a pessoa, então, para se livrar da morte, tem que passar para o outro lado. O fogo começou da porta para cá, e ele está crescendo, e eu vou morrer queimado. E aí eu decido, ou eu recebo, né, com resignação a morte, me entrego ao fogo, ou eu atravesso o fogo, através do fogo. E eu posso até morrer, mas eu preciso aventurar, porque ficar aqui é certo que eu vou morrer. E aí, quando a pessoa passa por meio do fogo, ou através do fogo, e ele chegando vivo do outro lado, chegará lá sem dano? Salvo da morte, porém todo chamuscado, com alguns ferimentos até de certa gravidade. Vai viver, mas não sem prejuízo, não sem dano, não sem dor. E aqui então o apóstolo Paulo está dizendo que muitos salvos, versículo 15, salvo, verdadeiramente salvo, não perderá a salvação, mas porque suas obras não foram aprovadas, essa pessoa não somente sofrerá dano, como sofrerá prejuízos, como também será tocado pelo fogo. Pastor, agora ficou interessante, né? Bem, quem pode contestar isso aqui? Quem pode contestar? Então, as coisas começam a clarear um pouquinho, que aquele que não vencer a segunda morte, né, poderá tocá-lo, terá autoridade sobre ele para tocá-lo, não com a segunda morte de fato e de verdade consumada, mas como diz lá no capítulo 2, versículo 11 de Apocalipse, ele será tocado pelo dano da segunda morte. Aí para nós compreendermos melhor o dano da segunda morte, alguém um dia fez uma ilustração que eu acho válida. Digamos que alguém tenha um ente querido que morreu, faleceu. Aí uma esposa, digamos, né, perde o marido, que era o esteio da casa, que era o arrimo familiar, né, que era a coluna, né, sabe aquele pai em que toda a casa se estrutura nele, no caráter, né, na conduta, na autoridade, no governo, nas finanças, está tudo ali sobre os seus ombros. Imagine que um homem desse morre. Então quem sofre a morte é o indivíduo, não é? Não os filhos, nem a esposa, perfeito? Mas os irmãos concordam que os filhos e a esposa sofrem o dano daquela morte ou não? Então perceba que dano da morte é diferente da morte propriamente dita. Aquele homem, ele sofre a morte. O dano, porém, fica para os filhos, para a esposa, um dano muitas vezes irreparável, que não se pode reparar. De modo que a Escritura então diz que o vencedor não provará o dano da segunda morte. Ao passo que o cristão salvo, porém não vencedor, cujas obras foram reprovadas, este sofrerá o dano da segunda morte, tanto quanto é dito nessa linguagem figurada, será salvo, todavia, como que através do fogo, sofrerá ele dano. Aí eu sei que agora começam talvez a vir muitas perguntas. Como será isso? E aqui está a minha limitação. Eu ainda não recebi essa revelação de como será essa disciplina, como será esse dano da segunda morte. Eu não posso precisar isso para os irmãos.
de modo que alguns já se aventuraram a decifrar isso. Mas eu não vou decifrá-lo, porque nós não temos mecanismos na Escritura para definir isso. De uma coisa eu tenho certeza: Jesus, ou que seja a Escritura, usou de várias figuras para ilustrar essa questão dessa disciplina, desse dano, desse prejuízo, desse ser tocado pelo fogo, né? Alguns preferiram tomar esse exemplo no sentido literal da coisa, como nós temos o irmão Watmani, que escreveu um livro chamado O Dano da Segunda Morte, e ele preferiu usar a expressão no sentido literal. Ele diz que crentes salvos, embora salvos, vão ser tocados pelo fogo durante o milênio, por causa dessa palavra aqui de 1 Coríntios capítulo 2, 3, versículo 15. Eu não seria tão ousado como ele foi, porque eu entendo que esse dano, ou este fogo aqui do capítulo 3, versículo 15, ou o dano da segunda morte do capítulo 2, ou que seja tantas outras figuras, eu entendo tudo como sendo apenas figuras de linguagem para falar de um dano, de um prejuízo, de uma dor, de uma perda e de uma disciplina. Eu não sei exatamente como será. Por exemplo, Mateus capítulo 5, quando Jesus Cristo vai falando acerca do matar, né? Ele diz, olha, lembram que foi dito aos antigos, não matarás e aquele que matar, né, estará sujeito e tal. Aí ele diz, eu porém vos digo, não apenas o matar, a morte ali, com uma arma, literalmente falando, mas aquele que se irá contra seu irmão, ou aquele que proferir insulto contra seu irmão, ou aquele que desprezar o seu irmão, chamando-o raca, ou seja, considerá-lo louco, essa pessoa que assim fez, ele deve se reconciliar urgentemente com o adversário. Ele fala assim, olha, vai ter com o teu adversário, resolva o teu problema. Porque matar não é somente aquele que vai lá e dá um tiro e o indivíduo morreu, mas aquele que tem problemas de relacionamento, eles também já estão matando. Aquele que está irado contra seu irmão já está matando. Aquele que profere palavras contra seu irmão já o está matando. E mesmo aqueles que desprezam seu irmão também já estão matando. Aí ele dá uma saída para essa pessoa. Ele fala, olha, vá ter com teu inimigo enquanto estás com ele a caminho. Quando ele diz enquanto estás com ele a caminho, o que vocês entendem com essa expressão? Ora, enquanto vocês estão caminhando. Ou seja, a vida é uma caminhada. Quem morre sai da estrada, não é? Parou de caminhar. Então, olha, enquanto você está vivo, enquanto ele está vivo, vai lá se reconciliar com teu irmão. Resolve esse problema. Sabe por quê? Porque se você não se reconciliar com ele agora, enquanto estás com ele a caminho, digamos que você morra ou ele próprio venha a morrer, sabe quando vocês dois vão se encontrar novamente? Só no dia do tribunal de Cristo. Agora você imagine, agora você tinha um problema com a pessoa, você não ouviu o evangelho, você preferiu o seu ego satânico, diabólico, e você decidiu não perdoá-lo, porque o perdão é uma decisão. Perdoar não é nada que você busque no além, ou que você sinta, eu não tenho vontade de perdoar. Ninguém tem vontade de perdoar. Ele tem vontade de matar, destruir, arrancar o pescoço, pagar com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Perdoar é uma decisão. É quando você decide o quê? Como é que eu posso decidir a perdoar o outro? Ora, quando você decide abrir mão de você mesmo. Porque todo problema no coração contra as pessoas é porque você se valoriza a tal ponto que você não se permite ser machucado, humilhado, ferido. E aí você então não pode perdoar a pessoa pela grandeza do seu ego. Quando você abre mão do seu ego, que você se humilha, aí você facilmente perdoa. É uma decisão. Então imagine só que a pessoa morre, ou você morre. E agora? É por isso que tem gente desesperado nos enterros da vida por aí. Gente, filho que grita, eu vou morrer também, vou me jogar. Sabe por quê? Aquilo é consciência pesada.
Não em todos os casos, absolutamente, mas na maioria dos casos, a pessoa está sofrendo tanto, não pela perda imediata da mãe, ou do pai, ou do irmão, mas é porque pendências ficaram para trás, que agora ele tem vontade de reaver para resolver, mas não tem jeito. Agora só lá naquele dia. Por isso, vai ter com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que ele, porventura, naquele dia, não te entregue ao juiz. Mas não dia do tribunal de Cristo. Está lá o Josué todo feliz, achando que vai se sair bem na fita, bem na foto. De repente aparece lá no finalzinho tem aquela pessoa com quem ele tinha problema. Aí quando Josué vê, Josué finge que não está vendo, fica escondido para ver se ele esqueceu, se todo mundo esqueceu. Daqui a pouco lá vem ele procurando Josué. E aí na hora do julgamento, ele fala: ó Jesus, esse pastor aí, maguinho da voz grossa. E aí vem a situação, né? A Bíblia diz que ele te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, o oficial de justiça te entregará aos meirinhos, e os meirinhos te lançarão na prisão. Aí Jesus usa uma linguagem aqui do direito, da justiça, né? Para poder falar o que poderá acontecer com aquele cristão que não resolveu os seus problemas aqui agora. Aí Jesus fala aquela palavra tão bonita, tão mal compreendida, que está em Mateus capítulo 5, versículo, acho que é o versículo 26, salvo engano. Ele diz: em verdade te digo que não sairás dali. Dali de onde? Da prisão, enquanto não pagares o último centavo. Eu pergunto, sairá de lá? Sairá ou não sairá? Em verdade vos digo que não sairá dali. Ponto final. Não, coloca um ponto na sua Bíblia aí e risca o restante para frente e finge que você não entendeu, não leu. Em verdade vos digo que não sairá dali. Ponto final. Não pode fazer isso, né? Não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, sairá, mas vai pagar. É lógico que aqui, entenda as parábolas. Tem pessoas que pegam a parábola e querem aplicá-la na sua mais absoluta verdade de todas as suas palavras, na sua integralidade. A parábola, na verdade, você entende algo e você então faz uma analogia àquilo que aquilo quer representar. Você não pode tomar no seu sentido completo. A parábola aqui diz, quando Cristo fala a respeito de um homem que, tendo um adversário, foi a julgamento, não vai dizendo isso? Então ele está ilustrando como que acontece aqui na terra. E isso acontecerá, portanto, conosco. Tratando-se de nós, ao chegarmos no tribunal de Cristo, aquilo que não foi tratado deverá ser tratado. Então diz, será lançado na prisão. Essa é uma linguagem figurada. Por que prisão é essa? Não sei. Aqui é apenas para você entender que você terá prejuízos e terá que enfrentar os seus problemas durante o reino milenar. Não pense você que a pessoa morreu, aí como diz os evangélicos, né? Não, fulano foi para a glória. Ah, glorioso com Jesus. Não. O indivíduo morreu, vai para o Hades, a aguardar o julgamento. Ao ser julgado, ou receberá galardão, ou será disciplinado durante esse tempo. No caso, lá de Mateus 5, será lançado na prisão, uma linguagem metafórica, para os irmãos entenderem que há uma punição, que há uma disciplina. Em outro momento ele disse, lançai-o fora, vírgula, nas trevas, vírgula, ali haverá choro e ranger de dente. Então lançai-o fora, vírgula, nas trevas, e aí na versão corrigida diz, lançai-o nas trevas exteriores. Aí outros acabam tomando trevas exteriores como se fosse o lugar chamado trevas exteriores. Não é. É outra figura. Lançai-o fora. Fora de quê? Fora do reino. Vírgula. Nas trevas. Nas trevas quer dizer que fora do reino, aquela pessoa não vai gozar, não vai desfrutar da glória do reino, da luz do reino de Cristo com seus discípulos. De todo modo, essa pessoa ficará de fora. E ficar de fora do reino, o choro e ranger de dente,
é como diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, ou melhor, versículo 17, quando diz que Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Ele tinha o direito, teoricamente falando, na qualidade de primogênito, ele tinha o direito à primogenitura. Só que ele, na sua infantilidade, na sua inconsequência, ele vendeu o direito de primogenitura a Jacó. E depois, então, quando o tempo passou, diz a Escritura, quando chegou o dia de receber a bênção da primogenitura, ele foi todo feliz para receber e não tinha bênção alguma para ele, porque Jacó já havia recebido a bênção da primogenitura. Aí o que aconteceu? Diz a Bíblia que ele, chorando, com lágrimas nos olhos, procurou lugar de arrependimento e não encontrou. O que quer dizer isso? O que significa procurar lugar de arrependimento e não encontrar? Hoje, se você quiser se arrepender, você encontrará lugar de arrependimento. Porque hoje é possível você fazer as devidas correções. Como diz Machado de Assis, a vida é uma constante reedição. A vida é como se fosse um livro. Você pode reeditá-lo e fazer as erratas que você precisar fazer, as correções que você precisar fazer. Mas depois da morte não tem como você fazer errata alguma, não tem como fazer correção alguma, não tem reedição da sua vida depois da morte. Então você imagine que Jacó, ele pensou na hora de receber a bênção, se eu pudesse voltar, naquele dia, lembra quando eu voltava do campo, que não havia pego caça alguma, e que estava morrendo de fome, e que meu irmão Jacó estava fazendo lá um guisado, e eu desejei o guisado porque estava com muita fome, e ele me fez uma proposta de trocar o meu direito da bênção da primogenitura pelo guisado, e eu troquei. Se eu pudesse voltar naquele dia e negar, eu não venderia, e agora teria a bênção, só que é impossível voltar. Não é impossível voltar? Então, depois da morte, não tem como você fazer correções. Então, hoje, nós podemos fazer as devidas correções. E é bom nesse ministério porque você reflete, você pensa, você considera. Ao contrário, por aí de duas uma. Ou você está condenado, ou você está santo demais. Ou você está perfeito, não tem nada para resolver, ou está no mundo, porque não tem meio termo. Ou você está entre aqueles que estão prontos para ser arrebatados, ou então, se você errar, eles te excluem, ou você próprio se auto-exclui da comunhão e ponto final. Aqui não. Nós entendemos que a salvação é gratuita, é pela fé, e somos gratos a Deus por isso, e podemos refletir a cada momento a nossa vida, para que possamos, então, fazer as correções possíveis e que forem precisas. Você pode pensar. Por isso que é dito, então, que nós podemos hoje, então, reconsiderar tudo isso e poder, então, eventualmente nos arrepender. Você pode voltar, você pode pedir perdão, você pode restituir, você pode abandonar algo, você pode fazer muitas coisas que te fará certamente um vencedor. Tudo isso pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo. Voltando, portanto, rapidamente aqui para Apocalipse capítulo 20, então nós temos aqui, versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na melhor ressurreição. Sobre esses da segunda morte não tem autoridade. Ou seja, sobre esses não sofrerão o dano da segunda morte, conforme Apocalipse capítulo 2, 11. Estes, eles serão salvos e receberão um galardão. Eles não sofrerão dano nem prejuízo e nem serão salvos como que através do fogo. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ponto final. Glória a Deus.